Oi, pessoal. Olha, hoje nós temos que fazer uma aula diferente, uma aula com vídeo gravado, porque por problemas técnicos eu não consegui acessar o Teams. Então, aquilo que eu tinha programado para fazer hoje, eu vou fazer através dessa videoaula com vocês. Houve um outro problema que é ainda muito mais sério, que eu perdi tudo o que eu tinha de documentos, de arquivos, de vídeos, de tudo que eu tinha no meu PC. Houve um hackeamento, um vírus, alguma coisa assim, e eu agora, para poder entrar na minha unidade C, eu tenho que colocar uma chave de acesso de 48 dígitos. Claro que não fui eu que fiz essa chave, e não tenho o que fazer, ou para mim está perdido. Algumas coisas eu recupero, né? Por exemplo, os vídeos que eu tinha colocado no YouTube estão lá no YouTube, ainda bem que eu pus no YouTube. O que está no Sesc, que eu fiz o ano passado, o ano antepassado e no começo desse ano, que está lá no Sesc, eu também resgato, né? Agora, o que eu tinha aqui no meu PC, que eu fiz desde março até aqui, esse daí está perdido. Então, os slides que eu vou passar hoje para vocês eram 7 ou 8 slides que eu tinha feito, né, para concluir a questão do criticismo kantiano. Isso daí, né, se perdeu. Então, eu vou ter que explicar com o que eu tinha feito bem no comecinho do ano, não é? E então a gente vai caçando né, com a arma que a gente tem. Então, vamos trabalhar aqui com o instrumento que a gente tem. Então, vou colocar aqui para vocês e vamos ver se nós conseguimos concluir o pensamento de Kant aqui. Então, gente, olha aqui, ó. Eu expliquei toda esse quadro, né, esse esquema sobre o conhecimento científico, não é? Eu tinha deixado já tão bonitinho isso daí, né? Vocês lembram, né, como eu tinha melhorado esse quadrinho? Bom, tudo perdido, mas vai. O importante é que o conhecimento que a gente tem, a gente não perde nunca, sabe? Esse eu falo para vocês, sabe, que é o maior patrimônio que a gente tem nessa vida, é o conhecimento. Esse ninguém tira de nós. Esse ninguém tira. Então, o conhecimento que eu tenho pode acontecer o que acontecer com o material que eu fizer, mas esse daqui, isso aqui ninguém... O conhecimento que eu tenho disso daqui, porque fui eu que fiz, então isso daí ninguém me tira, né? Então, gente, passamos aqui, eu não vou entrar nas categorias, vocês podem olhar tal, mas nós não temos tempo para isso. Aí se diz, não é, do pensamento de Kant, da teoria do conhecimento, ele mesmo fala isso, que ele realiza uma revolução copernicana. Por que copernicana? Vamos primeiro lembrar de Copérnico. O que Copérnico fez? Antes de Copérnico, nós tínhamos o geocentrismo, ou seja, a ideia de que o universo girava ao redor da Terra, né? As estrelas estavam ali grudadas e o Sol ele dava volta na Terra. Copérnico, apenas com cálculos, olha bem que interessante, ele não tinha nenhum instrumento para aferir, não é, as ideias dele, fazer uma comprovação empírica. Quem fez essa comprovação empírica depois vai ser Galileu Galilei. Mas Copérnico, apenas com cálculos matemáticos, ele chega à conclusão de que é a Terra que gira ao redor do Sol. Então, por que o Kant vai dizer que ele realiza uma revolução copernicana em teoria do conhecimento? Porque o objeto, tal como conhecemos, é, em parte, obra nossa.
e, por conseguinte, podemos conhecer a priori, com relação a todo objeto, as características que ele recebe de nossa própria faculdade cognitiva. Deixa eu explicar isso aqui melhor, não é? Não é o objeto que se dá a conhecer ao sujeito, mas é o sujeito que conhece o objeto. Não é? Então, objeto pode ser o que for, mas são as categorias a priori do intelecto, lembrem aqui, né? Quantidade, qualidade, modo, relação, e as categorias a priori da sensibilidade, do tempo e do espaço, que regulam os dados que nós recebemos do objeto por meio das impressões sensíveis. Então, não é o objeto que se dá a conhecer ao sujeito, mas é o sujeito que conhece o objeto. Então, não é a partir do objeto, mas é a partir do sujeito. Lembrem disso. Isso é a Revolução Copernicana. Então, se entrar no vestibular uma questão, né? Mas o que é a Revolução Copernicana de Kant? É que o conhecimento se dá a partir do sujeito. Ele regula. Não é que o conhecimento está no intelecto a priori. Não. Conhecimento é o resultado de tudo, da experiência sensível e das categorias a priori. Mas é que as categorias a priori, elas regulam o conhecimento. Tá? Elas regulam aqueles dados que foram dados, os dados que foram dados pelo objeto, que são fornecidos pelo objeto. Tá? Não é o sujeito, as categorias que vão dizer que a aranha tem 8 patas. Não. Tá? Mas a categoria, que se você não vê as patas da aranha, não tem como, você tem que ver as 8 patas da aranha. Mas acontece que a categoria quantidade é dada pelo intelecto. É por isso que nós podemos contar as 8 patas da aranha. Tá, gente? Então, são os dois. Para ter conhecimento, tanto os dados do objeto que eu tenho, que eu absorvo, que eu capto pelos sentidos, e as categorias que são a priori, categorias da sensibilidade e do intelecto. Tá? Mas, né, a Revolução Copernicana se dá porque é a partir do sujeito que se dá o conhecimento. Sem as categorias a priori, não há conhecimento. É nesse sentido que é uma revolução copernicana. Tá bom? Agora, outra questão importantíssima, gente. Então, se nós precisamos da experiência sensível para ter conhecimento, tá? Que a gente viu que são os dois, empirismo e racionalismo, nós precisamos da experiência sensível para poder aplicar as categorias a priori. O que acontece com os objetos de que não podemos ter experiência sensível? O que acontece? Não podemos conhecê-los? Eles não existem. É melhor negá-los? Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Deus, a alma. A questão é se poder, para Kant, é poder ou não conhecê-los de forma científica. Dizer que não somos capazes de conhecer algo é muito diferente de dizer que algo não existe. Além disso, à medida que o entendimento nada pode afirmar com certeza em relação à imortalidade da alma,
a Deus e a essência do mundo, ele deixa campo livre à razão prática. Não a razão pura, mas a razão prática. Dessa forma, Kant aplica pressupostos metafísicos no exame da liberdade humana, desenvolvendo sua teoria ética. Vamos explicar isso melhor. Peraí. Nós falávamos que nós estávamos estudando o livro Crítica da Razão Pura. Ele está criticando a possibilidade da razão pura conhecer. É preciso experiência sensível. É preciso ser experiência sensível. Só a razão pura não podem conhecer. Existe, então, uma outra janela que seria a da razão. Abre uma outra porta, digamos assim, a da razão prática. E por isso ele vai escrever um outro livro, Crítica da Razão Prática. Não da razão pura, da razão prática. E aí a metafísica ele vai jogar para a razão prática. Então, essa metafísica, peraí, é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de metafísica. Tudo aquilo que vai além da física é metafísica. Meta é além de. Então, metafísica. Tá ok? Bem, então estamos falando de Deus, da imortalidade da alma, da essência do mundo. Bom, então é metafísica. Então, a razão pura não pode conhecer nada se não tem experiência sensível. Eu não posso ter experiência sensível daquilo que é metafísico. Se ele é metafísico, se ele não tem materialidade física, não tem como ter experiência sensível. Nem tem como ver, ouvir, cheirar, degustar Deus, a alma, a essência do mundo. Tá? Ele não está dizendo que não existe, ele está dizendo que nós não podemos conhecer de forma científica. Metafísica não é ciência. Ah, mas então, professora, teologia não é ciência? Não, não é ciência. Igual eu dizia antes para vocês que a matemática não é ciência, mas não é porque a matemática seja metafísica, né? Mas é que a matemática ela trabalha só com a razão pura, né? Então, ela não é ciência. Mas a teologia também não é. Teologia trata de quê? De Deus, do estudo de Deus. Não é? Então, não é ciência. Quando Kant publicou a primeira edição da Crítica da Razão Pura, foi um terremoto. E houve uma avalanche de críticas dizendo que ele queria acabar com a metafísica e que ele era ateu. Aí, na segunda edição, ele fez um prefácio que é famoso. Né? É famoso o prefácio da segunda edição. Né? Em que ele explica, não, eu não estou dizendo que não exista Deus. Eu só estou dizendo que não é possível conhecê-lo cientificamente. Não dá para nem conhecer e muito menos explicar Deus cientificamente. Eu não estou dizendo que ele não existe, mas não dá para conhecê-lo cientificamente. Kant, gente, ele era um homem profundamente religioso. Profundamente. A mãe dele vinha de uma corrente, né, de uma seita cristã alemã chamada pietista, o pietismo, né? Profundamente religioso. Mas ele coloca a religião num outro departamento. Não é no do conhecimento científico. Então, para onde é que ele vai colocar a metafísica? Ele vai colocar
no departamento da razão prática. Razão prática, o que é a filosofia prática, gente? Filosofia prática é aquela que trata das coisas práticas. Ética, política, tá? Isso é que é a filosofia prática. Tanto que ele escreve a crítica da razão prática e escreve também um livro que nós vamos tratar dele aqui, quando tratar da ética de Kant, que se chama Fundamentação para uma Metafísica dos Costumes. Costumes é moral, né? A palavra moral e a palavra ética, as duas querem dizer costumes. Moral é latim e ética é grego, ethos e moros, né? Então, nós estamos tratando dos costumes. Então, a ética, o livro mais importante de ética do Kant é essa, Fundamentação para uma Metafísica dos Costumes. Nós não podemos tratar filosoficamente da moral? Lógico que sim. Podemos tratar filosoficamente da metafísica? É lógico que sim. Claro que sim. Eu sempre disse para vocês, Deus é assunto da filosofia, porque tudo é assunto da filosofia. Mas ele tira do departamento de conhecimento científico. Tá? Então, teologia, religião, metafísica, né? Não é departamento não fica no departamento da ciência. Aí alguém de vocês poderia me perguntar assim: e a psicologia? A psicologia estuda a psique. Psique é a alma. Ela é ciência? Isso é problemático. Se vamos seguir o pensamento de Kant, não. E é interessante, mais tarde nós vamos estudar filosofia da ciência e vamos ver Karl Popper dizendo exatamente isso, já com conceitos, né, contemporâneos, né, da ciência contemporânea, afirmando exatamente isso, que a psicologia, a psicanálise não é ciência, né? No caso, Kant vai dizer porque não pode ter experiência sensível, né? O objeto de conhecimento é a alma, e nós não podemos ter experiência sensível da alma. É o comportamento. Claro, o comportamento para ele é metafísica. Bom, e o Popper vai dizer que não é ciência, porque não é falseável, dá para provar que isso é falso. Que é mais ou menos, no fundo, um desenvolvimento do pensamento de Kant até no século XX. Né? Kant começa lá no século XVIII, vem até o século XX. Eu disse para vocês que Kant tem uma influência muito grande até os nossos dias, na ciência. Não só na filosofia, mas na ciência também. Bom, gente, desta forma, nós concluímos aqui teoria do conhecimento moderna, concluímos com o pensamento de Kant, tá ok? Então, agora vamos tirar aqui. Então, eu espero, eu já consegui entrar no Teams, já está lá. Eu vou ter que voltar a trabalhar no meu material, né? Vou ter que refazer muitas coisas, né? Vou recuperar o que eu tinha feito lá no SESC no começo do ano. O que eu fiz depois eu vou ter que refazer, mas eu vou trabalhar nisso e na próxima semana nós já continuaremos nossa aula no Teams com esse material que eu vou estar trabalhando. Tá bom? Olha, muito obrigada pela compreensão de vocês e a gente conversa. Vocês podem continuar conversando comigo no Teams, que já está funcionando, e qualquer coisa também colocar as suas dúvidas na próxima aula, se vocês preferirem. Tá bom? Olha, tudo de bom para vocês.
Fiquem em paz.